Você já deve ter ouvido falar que o mundo está se encaminhando para uma nova Guerra Fria, sobretudo em decorrência do aumento das tensões entre Estados Unidos e China no ano de 2020. Mas será que você realmente sabe o que isso significa? Eu sou a professora Nathalie Hoff, do Centro Universitário Uninter, e eu vou explicar um pouquinho mais esse assunto para vocês. Primeiramente, se a gente quer saber se é possível retomar a ideia de Guerra Fria para explicar o momento atual, nós precisamos saber no que consiste esse conflito e qual a sua importância para a história das relações internacionais. A Guerra Fria foi um conflito que se desenvolveu entre os anos de 1947 e o ano de 1991. Esse conflito foi caracterizado por uma disputa no campo ideológico entre as duas grandes potências da época. Por um lado, Estados Unidos e do outro lado, a União Soviética. E por que a gente fala que essa disputa se deu no campo ideológico? Estados Unidos era representante do bloco capitalista, enquanto a União Soviética era representante do bloco socialista. E esses dois estados buscavam aumentar suas zonas de influência ao redor do globo, ou seja, aumentar o número de países adeptos e apoiadores dos seus projetos de mundo. Essa disputa também foi marcada por não ter tido um conflito direto entre as duas grandes potências. Então, essas potências só se enveredaram em conflitos indiretos, nos quais elas apoiaram outros atores e, a partir disso, entraram em uma espécie de confronto. Mas a Guerra Fria não foi um conflito tradicional, então não é um conflito que envolve o uso de armamentos militares no terreno com o objetivo de ganhar aquele conflito, como foram as primeiras duas guerras mundiais. Ela foi marcada, sobretudo, por essa disputa no campo ideológico e pela corrida armamentista e nuclear entre esses dois estados. A Guerra Fria vai ter fim no ano de 1991, quando há a dissolução da União Soviética. Nesse ano também, os Estados Unidos se sagra como o grande vencedor desse conflito e como a única superpotência do mundo naquele momento. No entanto, já nos anos 90, a China já estava ascendendo no cenário internacional como uma promessa de um país que poderia vir a ser importante. Com o passar do tempo e a partir do século XXI, a China passou a se desenvolver de maneira cada vez mais acelerada e começou a tomar uma posição cada vez mais central na política internacional. E isso nos traz até aqui. Desde o ano de 2018, as relações entre Estados Unidos e China vêm passando por momentos de instabilidade. Em 2018, vai ter o início da guerra comercial, que marcou as relações entre esses estados nos últimos anos. Todavia, no início do ano de 2020, parecia que nós estávamos nos encaminhando para um arrefecimento dessas relações mais tensas entre esses países, com a assinatura de um acordo. No entanto, com o início da crise por causa da pandemia pela Covid-19, nós vamos ter um novo quadro se colocando ali na política internacional. Cada vez mais as relações, as desconfianças e as disputas na seara política, geopolítica e econômica entre Estados Unidos e China estão sendo acirradas. E isso tem trazido um alerta à política internacional de que seria possível que o mundo estivesse caminhando mais uma vez para uma divisão em dois grandes blocos. No entanto, é preciso pontuar que durante a Guerra Fria, quando nós tivemos o estabelecimento de um ordenamento bipolar da política internacional, e por isso nós queremos dizer que a política estava centrada em dois grandes polos de poder, no qual os outros atores e os outros estados orbitavam, então a política se dava sempre em relação aos interesses e aos posicionamentos de um lado dos Estados Unidos e do outro da União Soviética. Mas esses estados, eles não eram muito interconectados, ou seja, era muito fácil estabelecer ali uma relação mais tensa, mais distante e na qual eles estabeleciam sanções um ao outro. No entanto, quando a gente pensa na China e nos Estados Unidos atualmente, isso se torna um pouco mais complicado. As economias norte-americana e chinesa são amplamente interconectadas e interdependentes. Dessa forma, as decisões tomadas, em certa medida, para prejudicar o outro, podem afetar aquele que tomou a decisão. Desse modo, é muito importante ter em conta que
Provavelmente, mesmo que haja o desenvolvimento de uma ordem mais bipolarizada em torno desses dois polos de poder, é bem possível que a gente não venha a ter uma política internacional tão tão demarcada e segregada como nós tínhamos durante o mundo bipolar. Então, nesse sentido, talvez as relações econômicas tenham esse papel importante de impedir que as tensões e que as relações entre Estados Unidos e China fiquem muito mais divididas e muito mais difíceis de se integrar dentro do escopo mais geral da política internacional.